PNA é uma lei? Lei e ordem parece uma coisa óbvia no nosso Estado democrático de direito hoje. Quem imaginaria viver numa terra sem leis, voltar à barbárie? Independente do país, lei e ordem, justiça e cidadania são conceitos cristalizados, são necessários em toda a população. Sem leis, quem vai saber o que é certo e o que é errado? Como impedir pessoas de maltratar cachorrinhos indefesos sem uma lei própria para isso? Bom, a questão é, nem sempre houveram leis. Mas o ser humano sempre deu um jeito de saber o que era certo e o que era errado. Sempre houve a moral do grupo, a liderança da tribo, a religião. Leis nunca foram imprescindíveis para se manter a ordem dentro de um grupo. Mas é lógico, isso só é válido quando o grupo é pequeno, quando são poucas pessoas. Quando todo mundo daquele mesmo grupo conseguia concordar no que é certo e errado. Quando começaram a surgir as cidades, quando os grupos ficaram maiores, a solução já não era mais tão simples. Os babilônios, por exemplo, quando eles cresceram o império e expandiram por toda a Mesopotâmia, incluíram várias outras tribos, vários outros povos. Como o grande Hammurabi podia fazer justiça em todo o seu império de uma forma uniforme se cada chefe local impunha uma justiça diferente, uma moral diferente? Surgiu então um dos muitos legados dos babilônios antigos que usamos até hoje, o Código de Hammurabi, a primeira lei positivada. Só por curiosidade, vocês sabem que os babilônios contavam em base 60, ao invés de base 10. E é exatamente por esse motivo que hoje a nossa hora tem 60 minutos e 1 minuto tem 60 segundos. Isso também é a origem do dia ter 24 horas. Tudo isso deriva da Babilônia Antiga. Outra grande contribuição dos babilônios que persiste até hoje é a astrologia. Você sabe, né? O seu signo, Leão, Capricórnio, etc. O seu signo diz em que constelação estava o Sol no momento do seu nascimento. Se você tivesse nascido na época da Babilônia Antiga. Como você não nasceu naquela época, esquece, esse troço não serve para nada. Pois bem, mas vamos ao que interessa. O Hammurabi criou então esse código, que é o famoso Código de Hammurabi, deixando claras diversas condutas ilícitas e as penas associadas. Ele mandou talhar aquilo em várias pedras, né? Distribuiu por todo o reino dele. Algumas sobreviveram até hoje. A mais bem preservada está lá no Museu do Louvre, em Paris. Mas a questão é, a ideia pegou. A partir daí, leis escritas, leis formais, passaram a ser uma comum entre governos. Os romanos, por exemplo, pegaram essa base, criaram as 12 tábuas e a partir daí começaram a desenvolver a Civil Law, que é o sistema que o Brasil usa. O governo reúne uma assembleia ou só o dirigente e define o que é certo e o que é errado. Desde que o Império Romano caiu, uma província dos romanos, a Britânia, eles tinham um costume herdado dos antepassados saxões de indenização ao invés de punição. Bom, cadeia esquece, cadeia não existia na época. Os romanos puniam com tortura, morte, cortavam dedos, etc. Os saxões tinham a ideia de indenização. Tirava dinheiro de quem cometeu um crime. Paga-se à vítima e paga-se ao rei uma taxa. E logo que a monarquia britânica se consolidou, o rei Henrique II estava com uma necessidade de dinheiro enorme. Então o que ele fez? Criou um task force, criou um grupo de magísteres que foram de cidade em cidade para julgar casos e aplicar a lei para o quê? Para arrecadar dinheiro para a coroa. A coroa estava precisando de dinheiro. Mas eles perceberam problemas. Algumas aldeias aplicavam de um jeito, arrecadavam pouca, outras arrecadavam muito, e não tinha como se comunicar para melhorar a lei. O que eles decidiram na época? Qual foi a ideia? Eles começaram, os próprios juízes, a definir os julgamentos com base em julgamentos passados. É a ideia da Common Law. O sistema da Common Law é usado em vários países hoje em dia, inclusive os Estados Unidos, e que ao contrário de um código fixo, você tem um código muito pequenininho, fixo, e os juízes tomam a decisão com base na decisão de outros juízes, de outros casos que foram julgados no passado. Quando esses sistemas começaram a ser validados, teoricamente, no século XVIII, todo mundo concordava que as leis eram necessárias para o povo, e que era o governo que escreve a lei. O povo tem que obedecer à lei. Isso ninguém discute. Se alguém desobedecer a lei, o rei é o cara responsável por aplicar a punição que fosse. O governo, né? O rei, entenda-se o governo aí. Não há divergência nesse ponto. Mas havia uma divergência em um outro ponto. Os juspositivistas diziam que o governo pega legitimidade de uma fonte externa, pode ser Deus ou pode ser o contrato social, e define o que é certo e o que é errado. Isso é o juspositivismo. O que o governo diz que é errado, é errado. Os justnaturalistas são diferentes. Eles entendem que o que é certo e errado já existe na sociedade. A sociedade já sabe o que é certo e o que é errado. Então, novamente, o rei vai escrever a lei. Não vai escrever a lei porque ele pode escrever a lei que ele quiser. Ele vai escrever porque ele vai botar no papel o que já existe na sociedade. Repare que na prática faz pouca diferença. Se você pensar no nosso governo atual, o governo, em tese, também ouve os anseios da sociedade antes de fazer as leis. Mas tem diferenças sutis. Por exemplo, juspositivista, a lei está sempre certa. Porque se alguém escreveu a lei, ela é uma lei e está justificada. Para os justnaturalistas, não. A lei só é válida se ela representa o costume do povo.
Obedecer leis injustas é tão errado quanto desobedecer lei justa. Mas o PNA? O PNA é um princípio jusnatural, um princípio ético. Como foi concebido numa visão libertária, evidentemente prescinde o governo. Uma sociedade não coercitiva não precisa do governo para formalizar o que a sociedade já acha que é certo ou errado. A essência de qualquer legislação hoje já inclui o PNA. Lei nenhuma no mundo te autoriza a iniciar agressão contra alguém. Mas o PNA busca mais, busca o mínimo ético. Portanto, registra apenas as normas mínimas necessárias para a convivência humana. Esse mínimo garante a vida em sociedade, mas lógico que as pessoas vão ferir o PNA. Agressões e ameaças fazem parte da natureza humana. Os tribunais privados vão ser usados para julgar e impor penas nesse caso. E é óbvio que a aplicação na prática de vários casos irá requerer algo além do PNA. Ele é só um mínimo ético, mas os tribunais privados vão naturalmente usar os princípios da common law para você decidir coisas que não estão no PNA especificamente. Vão usar jurisprudência passada para definir como vocês vão julgar casos no futuro. Recapitulando, leis são definições formais de conduta. É o governo dizendo para você o que você pode fazer e o que você não pode fazer de acordo com o que ele escreveu. Ele justifica isso de duas formas. Pode justificar dizendo, olha, eu escrevi essa lei porque eu acho certo e a Constituição me autoriza e eu fui eleito democraticamente. É a forma mais normal, é a forma juspositiva. Ou ele pode decidir essa lei, pode incluir essa lei porque é um anseio da população, é um valor moral que já existe naquela população. PNA não é lei. PNA é princípio ético. É aquele princípio ético mínimo necessário para a convivência em sociedade. Não há um PNA escrito formal para todo mundo. O PNA pode ser calculado por qualquer pessoa. Você pega um grupo de pessoas e pede para elas escreverem as regras morais mínimas que elas entendem como necessárias. Pega vários grupos desse tipo, japoneses, franceses, brasileiros, pega grupos diferentes, pega todos esses textos que foram gerados por cada grupo desses, pega a interseção de todos eles e você vai calcular o PNA. É o mínimo ético necessário para a convivência em sociedade. Evidentemente que os tribunais privados vão usar os princípios da common law, ou seja, só o PNA, apenas o PNA, ele não é suficiente para você decidir qualquer caso. Você tem o caso do cachorrinho sendo maltratado, tem o caso do aborto, tem diversas situações que você não vai conseguir chegar num acordo mínimo. O que não tem acordo está fora do PNA. E como é que vai ser decidido? Se alguém levar um caso desses a um tribunal privado, o tribunal privado vai julgar de acordo com o melhor da jurisprudência daquele tribunal. Então é isso. As vantagens da justiça privada descentralizada são enormes. Eu vou citar só um caso. Ninguém mais será obrigado a ser julgado por seu oponente. Quando você processa o governo hoje, é o governo que te julga. PNA não é lei, mas é tudo que a gente precisa. Obrigado. Se você gostou do vídeo, inscreva-se, curta e compartilhe à vontade. Pode até assumir a autoria, propriedade intelectual não existe.